povo, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um domingo no programa Cabeça de Homem, Além do Óbvio. E dentro da nossa série O Homem e a Paternidade, hoje nós vamos falar sobre o tema adoção. Quero ouvir dos pais, dos homens, dos rapazes, como foi essa experiência. Eu estou aqui com 3 convidados. Djalma Argolo, meu companheiro, é terapeuta junguiano, estatístico e escritor. Dá um alô para todo mundo aí, Didi. Eu quero... Dilson, meu grande abraço, né? Deus que eu não via você, o Carlinhos, o Dante e aos amigos que estão aqui, que vão participar do programa. E eu achei interessante, quando você falou os jovens, olhou para mim. Eu gostei muito. Todas essas arcadas de meninos e rapazes. Olha lá, e tem mais 2 convidados que são pais e passaram por essa experiência e vão relatar um pouco aqui pra gente como foi essa convivência e como é, enfim, eu não vou adiantar nada, eu vou deixar que eles falem por si. Eu estou aqui com o Haroldo Barbosa, que é pedagogo, especialista em educação e tem mestrado em família na sociedade contemporânea. Dá um alô para todo mundo aí, Haroldo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Maiara, Djalma, Renato, né? É um prazer muito grande estar aqui nessa discussão, porque temos que aproveitar e incentivar cada vez mais esses canais para fazer a discussão sobre a adoção, né? Para desmistificar um pouco essas ideias socialmente construídas que muitas vezes são bem negativas, né? Sim. Esqueci de falar que Haroldo é pai de Carlos. Hoje com quantos anos? 22. 22 anos e hoje não mora em Salvador. Mora sozinho em São Paulo, está estudando. E Renato Torinho, que é publicitário, economista, vice-presidente nacional da ABAP, que é a Associação das Agências de Publicidade. E, além disso, é pai de 2 meninas lindas, que uma delas, Malu, de 9 anos, está aqui com a gente no estúdio. E a outra não pôde vir. Dá um alô pra todo mundo aí, Renatinho. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Djalma, Haroldo, Wilson, todos os ouvintes. Estamos aí para falar para um assunto muito interessante e, assim, a gente mexe um pouco conosco em relação a essa questão sentimental, para passar um pouquinho da nossa experiência para os ouvintes. É um tema muito interessante. Uma coisa que a gente estava falando aqui, eu vim conversando com o Djalma no carro e a gente continuou com o diálogo aqui com o Haroldo, que ele chegou um pouquinho antes e Renatinho também, enfim, se somou a gente depois. Gente, existe pai, mãe e filho. Independente se esse filho veio de forma natural, se veio de dentro da barriga ou não, é pai, mãe e filho. E cada um tem uma experiência com relação à maternidade e à paternidade. Uma coisa é fato, o amor, ele não deriva da questão sanguínea. Então, assim, a gente pode amar ou pode não amar. E a questão também do filho, ele apenas ter nascido da barriga de uma pessoa, não é pré-requisito para que seja uma relação com afinidades. Porque a afinidade, ela é muito mais sobre uma questão do ponto de vista energético, até uma predisposição com relação ao outro, para amar, para aceitar o filho, seja ele biológico ou não, mas filho, do que qualquer outra coisa. Então eu quis falar um pouco sobre esse tema, mais da ótica do ponto de vista masculino, porque geralmente se fala muito sobre mãe, com relação a filho, com relação à adoção, e se esquecem do papel importante da paternidade, que, ao meu ver, é tão importante quanto a mãe. Porque dos pais... homens que adotam. Lógico. O caso Haroldo é um caso, é um homem solteiro. Então vou começar com você, Haroldo. Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente... como foi que começou essa sua experiência da adoção? Por que você resolveu ter um filho e como isso se deu? Bom, Renato falou uma coisa importante aqui, que eu já tinha falado com você, falar sobre esse tema e minha história. Às vezes a gente fica muito emocionado, né? Isso, eu vim dizendo bem assim, eu espero que hoje eu não me emocione tanto e consiga falar melhor, né? Fica à vontade. Teve um tema aqui que eu chorei no Guarda Compartilhada para eu conseguir continuar. Fiquei aqui, ó, segurando. Foi difícil. Então, eu sou solteiro, nunca pensei em ter filhos e fui trabalhar na UAF, que é a Organização de Auxílio Fraterno, nos anos 90. Eu sou pedagogo e fui para lá fazer, né, o acompanhamento das crianças e adolescentes que lá moravam. E chegando lá, os meninos que tinham dificuldade de aprendizagem ficavam sob minha responsabilidade. E Carlos, que é o meu filho hoje, então ele tinha uma deficiência visual, que mais tarde a gente descobriu que era baixa visão. Então, de tanto acompanhar para médico, para psicólogo, dar uma assistência mais individualizada, a gente acabou se apegando muito. E na hora que eu tive que sair da UAF, me chamaram para perguntar como ficaria a situação de Carlos, né? E aí foi interessante porque, como eu não tinha parado para pensar na questão da adoção, mas pelo envolvimento que a gente já tinha, então eu resolvi adotar. Então, assim, eu tive uns 3 anos antes de me decidir adotar Carlos, né? Mas uma coisa importante, assim, que eu acho desses processos, primeiro eu gostaria de destacar 2 coisas, né? Uma, que estava falando com o Djalma, para mim, quem falou muito bem sobre a adoção foi o Divaldo Franco, em uma palestra. Ele falou uma coisa assim:
que a adoção é o encontro do abandono de um com a solidão do outro, né? Então, acho isso muito... Fantástico. Fantástico, e profundo, porque quando a gente fala em adoção, as pessoas pensam que o beneficiado só é a criança, né? E não pensa do ponto de vista de quem está adotando, né? Então, às vezes as pessoas dizem bem assim, Carlos teve muita sorte de ser adotado por você. Eu disse, não, mas eu também tive muita sorte de conhecer ele, porque ele mudou minha vida, né? Então, isso é muito importante, né? A partir da vinda de Carlos para minha casa, como filho, então eu tive que me reestruturar todo. E hoje, assim, tenho experiências, né? Positiva e muito interessante. Uma outra coisa que a gente estava comentando, que eu já gostaria até de deixar, né, registrado, quando se fala sobre a questão do filho pelas vias da adoção, para mim é filho. Eu não gosto de termos como filho do coração, que parece que o biológico não é do coração, né? Então, acho que essas formas são formas discriminatórias, porque para mim tudo é filho, independente se seja biológico, não é filho. Claro que em alguns momentos, né? E você tem que fazer alguma explicação, porque se exige em algum espaço, mas não o tempo todo você está marcando dessa forma. Então, na minha história com o Carlos, eu não consigo imaginar Carlos de um outro homem, filho de um outro homem, né? Que não seja eu. E eu acho que ele não consegue se imaginar filho de um outro homem, né? Que não seja eu. Então... Ai, que bom! Renatinho, que bom. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência. Foi muito interessante, porque eu morava fora da Bahia e casei fora também. E nós começamos a tentar e houve problema dos dois lados, e demorou muito e aquela ansiedade começou a tomar conta do casal, né? E aí nós tivemos uma conversa muito interessante com o Dr. Elcimar Coutinho. E ele nos deu assim um depoimento que foi fantástico. Ali nós já saímos dali com a decisão de adotar. E eu não gosto de falar nessa palavra, como te falei anteriormente. Pai é pai, mãe é mãe, não existe significativo maior do que esses dois. Então, eu tenho uma filha normal, outra filha que eu fui buscar, que eu digo que a vontade é tão grande que você ultrapassa todos os limites, né, nesse momento. Então, amo as duas de paixão mesmo, elas sabem disso, uma está aqui do meu lado, pode falar. E eu acho que não tem nenhuma diferença, nenhuma. E eu nem me lembro desse a não ser quando se toca nesse assunto, e que eu tenho o maior prazer de falar, porque não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário. Acho que é uma coisa grandiosa e que as pessoas deveriam começar a acender a luz para isso. Inclusive para desmistificar essas ideias muito negativas sobre a adoção, né? Sim. É muito divulgado os casos de adoção que não dão certo. Que não dão certo. Agora, as adoções que dão certo, que são positivas, elas são muito pouco divulgadas. E que são a maioria. E também trazer a pública, assim, se traz a adoção muito pelo casal, mas não traz a adoção só pela mulher solteira nem pelo homem solteiro, sim, né? Que é o seu caso. Crescido, né? E tem crescido. Então, assim, e às vezes as pessoas dizem bem assim, vai ser criado sem mãe e vai depois ter alguns problemas futuros. Mas tem tanta gente que é criado com mãe e pai que tem tantos problemas. Porque a mãe morre. Minha mãe, quando ela nasceu, a mãe dela morreu no parto. E aí? Sobreviveu, tanto que eu tô aqui. E aí tem umas coisas assim, até engraçadas, né? Porque, por exemplo, a própria sociedade, ela ainda não está, muito aberta para você ser filho só de um pai, né? Por exemplo, quando o Carlos fez 18 anos, eu fui tirar o CPF. E aí foi uma briga, né? Por quê? A gente foi pro saque, como todo mundo. Chegando no saque, a certidão de nascimento de Carlos não tem nome de mãe, só tem nome de pai. Então lá o sistema pede o nome da mãe. A moça ficou toda, né, sem jeito, porque a gente já tinha esperado muito. Eu saí dali, fui direto para a Receita Federal, fazer uma queixa, né, dessa discriminação. Aí fui atendido lá. Quando chegou a vez de tirar o título de eleitor, mesmo problema. Aí Carlos fazia assim, de novo, eu digo, aí a gente vai continuar brigando até um dia que as coisas mudem. Mas aí, com o título de eleitor, passei um e-mail, fiz uma queixa, não sei o quê. Eles mudaram o sistema, porque eu disse que eu não ia no centro administrativo, porque enquanto cidadão eu tinha direito de tirar no saque da barra, já que todo mundo estava lá. Então aí eles mudaram, né? E Carlos falou assim, toda vez a gente vai ter que brigar? Eu disse, vai. Até se tornar uma coisa natural, as pessoas entenderem que você pode ser um filho só com o pai, né?
As pessoas, de uma forma geral, elas têm muita dificuldade de lidar com aquilo que elas consideram diferente, com que elas não conhecem muito. E aí termina gerando tabu, termina gerando preconceito, termina gerando medo. A seu ver, Djalma, qual digamos assim, a principal questão que envolve esse assunto, adoção, com relação das pessoas com relação ao tema? Porque, rapidinho, antes de passar para você, o que eu percebi a maior discriminação, geralmente, vem não das famílias que decidiram, porque as famílias estão ali abertas, eu quero, é meu filho, tome, ninguém mais me tira. Mas são de parentes próximos, ou de amigos, ou vizinhos. Por que as pessoas têm isso? E é verdade. Você tocou um ponto interessante. Porque as pessoas que adotam, elas já querem adotar. Então, elas estão fazendo isso. Como o Renato mostrou, ele fez por amor, tem um sentimento nesse ponto, né? Agora, o problema é dos que estão de fora, daqueles que não adotaram. E que começam a fazer a discriminação. É algo interessante isso, porque a pressão social é um grande problema que nós temos, em todos os sentidos. As pessoas, a pressão social cobra de uma maneira às vezes cruel determinadas posturas e, digamos, marcam, estigmatizam a pessoa. E chegam, por exemplo, no caso de uma criança e fazem a diferença. Esse é o filho mesmo, esse daqui é o adotado. Isso já traça um preconceito. E até a pessoa entra nisso e responde assim, é que meu filho é adotado, o filho do coração, como bem lembrou o Haroldo. Entendeu? Esse é que é o problema. É a pressão social. As pessoas têm que aprender a superar certos preconceitos. Eu acho que o grande processo educativo nosso, no século XXI, é o trabalho contra o preconceito, contra o diferente, contra aquilo que, entre aspas, não é normal, porque o normal é culturalmente aceito como normal, aí é que está. Na verdade, o que é que o cultural estabeleceu como sendo normal, né? A gente precisa rever os nossos conceitos, rever aquilo que foi estabelecido e que de repente serviu como discurso até um certo tempo, mas que hoje não cabe mais, para diversas esferas da vida e em diversos assuntos. E o grande problema hoje, como a gente está falando, e bem o Haroldo chamou a atenção, é o homem que adota. Porque sempre se pensa que é a mulher que adota. Mas o homem quer adotar também. E tem homem que não quer casar e quer adotar. E aí, qual o problema? Pois é. Hoje já existe, inclusive, como lei... não tem uma solteira, por que não pode ter pai solteiro? Pelo amor de Deus. Peraí, eu vou trocar o microfone. Não tá ouvindo de Djalma, não, Dilcinho? Peraí, não, tá aqui. Embaixo? Tchan. O meu microfone tá ouvindo normal? Tem um negócio aqui assim. Pronto, não, tá funcionando. Tá, agora tá tudo funcionando. Uma coisa importante até, assim, já existe hoje, a legislação já prevê que homens solteiros possam adotar crianças, que inclusive tem muitos homens ou que são solteiros porque não querem casar, ou que não deram certo no matrimônio e que tem como projeto de vida ser pai. Você foi surpreendido e adorou a experiência. Isso. Mas já tem homens que ou sejam solteiros por opção, ou sejam solteiros porque o matrimônio não deu certo. Essas pessoas querem realizar os sonhos de ser pais e que estão dando entrada na justiça para poder terem esse direito com relação à adoção, ser pais inclusive, e poder adotar crianças. E a legislação já está mais flexível a isso. O que eu achei fantástico quando eu fui pesquisar sobre o tema. E tem que ampliar, não é? Eu não tive nenhuma dificuldade com os aspectos legais com a adoção por ser solteiro, né? O processo de Carlos demorou porque quando o Carlos foi deixado no juizado, o Carlos já tinha uma certidão de nascimento e aí se procede todo um primeiro processo que é a destituição do pai do poder para depois se fazer o processo de adoção. Então demorou por isso e também um erro quando o processo saiu do Ministério Público, mas não por ser solteiro, né? E aqui eu gostaria de registrar a ajuda muito grande que eu tive do doutor Salomão Rezedá, né? Que sempre me atendeu, me apoiou, né? E agilizou o máximo que pôde o caso. E que tem uma visão positiva. A gente também né? não teve, assim, nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, até porque ela veio muito pequenininha, ela tinha dias, né? E foi assim, muito rápido, muito... E eu confesso a você que ela nunca tocou nesse assunto, ela sabe, nunca tocou nesse assunto, é uma pessoa super resolvida, né? A família é muito unida, não só a família nossa, nós quatro, como a família dos irmãos, dos parentes. Então é uma coisa que hoje é muito importante em qualquer né? Em qualquer situação, a família, a união da família, nossa família assim é tida como uma referência porque é muito unida. Então é uma coisa assim, bastante resolvida, não tem nenhum tipo de... uma coisa que eu queria colocar, sabe, Mayara, é o seguinte: hoje a grande maioria hoje, não digo que a grande maioria,
mas tem uma parcela da população que hoje faz inseminação artificial. Isso. E que não muda nada em relação à adoção, né? Não muda nada, você tem os mesmos processos, né? Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: pai e mãe, essa é a característica daquele que cria, e quem cria que é a grande, vamos dizer, referência de quem está sendo criado e do criado para quem está criando. Então, eu acho que isso é que é importante. Eu tô com o ouvinte na linha, mas antes de eu passar a palavra para ele, eu vou divulgar os nossos canais de comunicação, que eu não divulguei, porque na verdade eu estava querendo que a gente conversasse um pouquinho antes, porque quando a gente às vezes abre para o público, vem muita ligação e a gente não aproveita aqui a conversa no estúdio. Mas quem quiser falar com a gente, liga no 3505-5000, 3505-5000. Pode também interagir com a gente pelo WhatsApp, 8257-0011, 82570011. Pode entrar no site, no portal metro1.com.br, mandar uma mensagem para o estúdio ou na nossa página do Facebook ou pelo Twitter, enfim, que é o Cabeça de Homem 1. Nós já estamos com o Djalma na linha. Djalma Paiva? Sou eu mesmo, Mari, como vai? Olá, quanto tempo? Alô, Xará. Hoje diga, Xará. Tudo em paz com vocês? Tudo em paz. Então, e aí, viva. Djalma, fala um pouquinho pra gente aí, o que é que você acha com relação a esse tema? Uma coisa que eu sempre enfatizo a importância do programa de vocês para quebrar tabus e preconceitos. Eu acho ótima a ideia da adoção. Uma coisa que o professor falou aí, que ele vai brigar até se tornar natural. Na verdade, eu acho que natural já é. Que até nos processos, assim, animais, você vê adotando outros de outra espécie, tudo, mamando em outras, né? E na verdade, natural já é. Na verdade, não é normal por causa dos padrões e preconceitos, como o meu xará falou aí. E na verdade, tem que se tornar normal mesmo, natural, que o importante é criar. O pai que a mãe morre, ele cria o filho sozinho, é a mesma coisa. Então, o homem pode adotar, ele pode ter um amor que surge, ponto, né? Amor surge. O Medrado deixa bem claro nos programas dele aí, que muitas vezes consanguinidade não quer dizer amor. Tem vários parentes consanguíneos que se odeiam e outros que nunca se viram. Quando se encontram, as pessoas se amam eternamente. É isso que importa. Você tem uma nova ouvinte aí chamada Deise Fernandes, ela já está ouvindo, ela está adorando, é a primeira vez que ela está ouvindo hoje. Que bom, que legal. Obrigada por estar sempre com a gente, por compartilhar a sua opinião. Vamos ouvir Daniela de Armação na linha 3. Caiu? Daniela, liga de novo pra gente. Vamos lá, Haroldo, você ia falar alguma coisa. Voltando a esse tema, né, assim, da sociedade construir esses preconceitos, né? Quando o Carlos estava estudando no ensino fundamental 1, aí tinha o Dia das Mães, né? Então a escola ficava apavorada, como ia tratar Carlos. Normal, ele não tem mãe, ele só tem pai, né? Então, e ele dizia à escola, e nada de fazer cartão dizendo assim, você está no lugar de minha mãe, porque eu não estou no lugar de sua mãe, né? Eu sou seu pai. Então, essas coisas que a gente precisa estar trazendo, por exemplo. A escola, ela trata de uma educação. E assim, na hora que Carlos ia fazer as atividades, não sei o quê, e como Carlos desde pequeno, né? Ele acompanhou todo o processo, sabia que estava sendo adotado, tudo isso. Então, quando um colega olhava assim estranho, aí Carlos fazia assim, você nunca viu uma pessoa adotada, não? Né? Que ótimo. E hoje, assim, por exemplo, fisicamente nós somos muito diferentes. Carlos tem 2 metros de altura, né? Eu sou bem baixinho, né? Aqui tá as fotos dele, ó. Mas filhos também, filhos que nascem da maneira tradicional, eles também podem ser diferentes dos pais. Eu era maior do que meu pai e minha mãe. Num gene recessivo qualquer aí. Agora tem coisas assim, que eu falo sempre do poder da educação, né? Eu já me assustei às vezes quando eu cheguei em casa e Carlos está repetindo a mesma coisa que eu faço, né? Eu disse, poxa, eu sou esse, né? Então agora, recentemente ele teve aqui que ele estava de férias e eu tive um problema no meu notebook com o programa, eu pedi para ele ver para mim. Aí ele disse que já estava pronto, eu fui e não consegui, né? Eu falei assim, você não fez direito. Aí depois ele fez assim. Aí ele pegou, eu vou fazer, não sei o quê. Mas ele repetiu uma forma de fazer toda minha impaciente, né? Me deixando de lado. Então, repetindo, eu disse assim, meu Deus, ficou igual a mim, não pode ter que mudar essa parte. Né? Não é impressionante. A herança. A herança a herança cultural aí, no caso. Né? Tudo isso no dia a dia é um reflexo impressionante. Da convivência. Eu pareço com minha mãe, mas as coisas que eu gosto é de meu pai. As coisas que eu faço é igual de meu pai. A outra, a mesma coisa. Tem horas que eu olho assim e digo, meu Deus, eu fazia a mesma coisa, exatamente igual. Então essas coisas todas vão sendo absolvidas, né? Até e uma coisa interessante, sabe, Mayara? Que até eu li uma matéria sua muito interessante sobre a questão da criação. Sim. A gente tem o seguinte,
O dia a dia hoje é tão complicado das pessoas, quer dizer, as pessoas estão trabalhando muito mais, né? Você tem pai e mãe na rua, etc. Mas eu não acho que justifica hoje você estar criando um filho para um mundo que não existe. Ah, sim. Sim. Você tem hoje uma grande parte das famílias criando o filho com total felicidade. O que não existe. O mundo O que não existe. E quando com uma ilusão. os meninos vão para a rua, né, eles vão ver uma concorrência muito grande entre as pessoas. Um problema diferente, né, daquilo que vem em casa. um pouco de egoísmo das pessoas em relação à defesa do seu, né, e as pessoas começam a ver que não é nada daquilo que ela absorveu, é o que ela vai enfrentar. Eu li uma matéria, inclusive, de Eliane Brum, que eu até falei com você, muito interessante, Meu Filho Não Merece Nada. É maravilhoso. Eu aconselho até a quem entrar no Google aí e ver essa matéria, que é muito interessante, esse artigo, onde ela fala exatamente isso, que ela como é psicóloga, ela tem muitas crianças que vêm para ela, adolescentes, já com o problema de que a vida começa a se tornar ruim a partir do momento que ela sai para a rua pensando que é uma coisa e ela enfrenta outra. Então, essa coisa eu acho que a gente tem que começar a policiar. Houve um caso interessante. Minha filha completou 18 anos, eu disse a ela, minha filha, a gente tem, depois de 18 anos, a escolha é sua. Eu não faço mais escolha nenhuma por você. Você vai escolher sua profissão, você vai escolher seu namorado, você vai escolher seu marido, etc, etc. E você tem ônus e bônus. Se você escolher bem, você tem bônus. Se você escolher mal, você tem ônus. E esse ônus é seu, não é mais meu. E a responsabilidade passa a ser sua. Seu pai vai até o final da sua vida dando todos os caminhos, ensinando todos os caminhos, todas as experiências que ele passou e que ele tem para que você siga o melhor caminho. Mas as escolhas são suas e a partir de agora você passa a ser. E uma outra coisa interessante é que quando ela estava prestes a ganhar um carro, eu fiz questão de deixar ela aí durante 6 meses. Meu pai, eu vou comprar a faculdade quando ela passou, que ela não tinha 18 anos, eu disse, você vai de ônibus. Ela, de onde, meu pai? Disse, você vai de onde? Você vai conhecer o que as pessoas passam para depois você ter um carro. Aí eu tenho certeza que você vai dar valor ao seu carro e vai dar valor também a todas as pessoas que estão na rua e que tem um sacrifício danado para chegar em casa e para ter seu acesso a tudo. Então, fiz questão dela passar por isso e graças a Deus ela absorveu muito bem. Eu acho que essa referência, apesar das pessoas dizerem, porque é muito inseguro, violento, etc. Mas, meu Deus, já a população, 80% da população pega ônibus. E não pode pensar assim, porque ela vai pra rua um dia, pode ser que ela não me tenha mais, e pode ser que ela não tenha mais carro um dia, Deus ajude que não, mas... e aí ela vai ter que enfrentar o ônibus. E lá na frente ela vai achar que é tudo um absurdo ela tá pegando ônibus. Não, ela já aprendeu desde agora que existe isso, e eu acho que a gente tem que começar a ensinar o filho a reviver, realidade, preparar na prática. o filho para viver. Exatamente. A gente vai ouvir Zé Fernando, que tá na linha. Olá, Zé Fernando. Boa tarde, Maiara. Tudo bem, Zé? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Diga aí, meu amigo. Uma boa tarde aí pro professor Djalma Argolo. Boa tarde, amigo. Olha, Maiara, eu achei aí o exemplo aí do nosso amigo Haroldo, um pai solteiro, e Renato com as suas 2 filhas. Isso é um bom exemplo para a humanidade. Sim. E nós devemos seguir esse exemplo. Mas, infelizmente, a gente dizer a verdade, a gente também tem que dizer a verdade e não é esconder. Dizer a verdade e dizer a verdade. O filho biológico, ele para nós homens, é diferente do adotivo. Porque o filho biológico, a gente ama, a gente dá a própria vida. E o filho adotivo, a gente gosta dele, entendeu? Agora, nós ficamos meio achando que pode dar errado quando se adota uma criança, porque a gente percebe os exemplos das crianças que transformam em jovens, que são filhos biológicos, que depois se transformam em inimigo dos pais. E isso pode acontecer com adotivos. Obrigada, Zé, pela sua colocação. Jucimar, do CAP de Nazaré, tá mandando um abraço para você, Haroldo. Abraço, Jucimar. Djalma, vamos comentar um pouco essa questão de Zé que ele colocou. Eu não sei se ele tem filho biológico e filho não biológico. E agora,
eu peguei um ponto da fala dele. Qual a importância para o homem, gênero masculino, da questão da perpetuidade da espécie? Porque, assim, a gente está aqui com pessoas... O que eu vejo existem muitos mitos e verdades com relação ao tema adoção. Sim. E um dos mitos que a gente... vários mitos que a gente vê é que filhos adotivos não sempre problema... O que não é verdade. A maioria dos filhos adotivos não tem problema. Mesmo. Não é verdade. Não tem dificuldade na escola, nem com adoção, nem com relacionamento afetivo. Além disso, os pais, eles contam sobre a adoção, mas não tem necessidade de ficar falando sobre isso com frequência, porque isso para os pais é irrelevante. Meu filho, você não nasceu da minha barriga, mas é meu filho. Ponto. E isso para eles está bem resolvido. Outra questão também é que nem sempre os filhos adotivos, eles querem conhecer a família de origem. Alguns querem, mas a maioria não, porque acha isso irrelevante e fala, não, meus pais estão aqui. Porque uma coisa é o pai, assim, a gente conversou sobre isso num assunto um tempo atrás com o Cláudio Carvalho aqui, ele dizendo, existe uma diferença entre aquele que gestou e o que tem a função de educar. Pai e mãe, de educar, que é o pai e a mãe de verdade. Então, assim, eu acho que às vezes, assim, o homem, de uma forma geral, o que a gente está falando, que o que a gente não entende muito, a gente sofre, a gente discrimina, mas que às vezes o homem tem uma necessidade de dizer, eu quero um filho, o meu, eu quero ver minha perpetuidade. Fala um pouquinho sobre esse ponto, Djalma. Olha, o problema todo na adoção foi bem já colocado aqui. Nós temos que discutir certos pontos, certos detalhes. Em primeiro lugar, só sabemos muitas vezes a adoção que deu errado porque ela chama atenção. A adoção que deu certo não chama atenção. E a maioria. Claro. Então, porque justamente o que deu problema é que chama atenção. Não é? Mas também filho biológico dá problema. Muito mais. Eu conheço filho. Vocês viram aquela moça mesmo que matou os pais e que até hoje não saiu do presídio, inclusive porque não quis. Então, e é biológica. Ela não foi adotada. Então, vejam bem. Essa história toda tem muito a ver com, disse Haroldo, a criação, o afeto que é dado, tá? Isso é fundamental. O amor tem que estar na base. O filho adotivo, conheço pessoas que fizeram cursos brilhantes, hoje são profissionais muito bem nas suas áreas e não tiveram problema na escola, não. Agora, conheço também muito filho biológico que é uma tragédia para estudar, é um problema. Então, isso daí é discriminação, é um preconceito. As pessoas conceituam anteriormente o problema e ficam usando, inclusive, aquilo que é exceção para tornar uma regra. Esse ponto não deve. E o problema de perpetuar a espécie. Olha, o que perpetua até a família é o nome da família. Não é o gene pura e simplesmente. Porque se eu adoto uma criança e coloco o sobrenome meu Argolo, quando ele vai ser Argolo, ele vai perpetuar a família. E é isso que eu queria discutir, né? Perpetuar através só do biológico não tem muito sentido não hoje, tem. Porque você se perpetua através de quê? De valores, né? Por exemplo... Que está faltando, por sinal, muito em nossa sociedade. Eu sou apaixonado por artes, mas nunca tive a coragem de fazer artes. E Carlos, ele faz música, ele estuda música em São Paulo, né? Então, por exemplo, quando o Carlos foi no programa de Jô Soares, né? Junto com a orquestra que ele participa lá, então você vê a sua extensão ali. Exatamente. Né? Daquilo que você vê. Então, assim, eu acho que isso é muito mais duradouro e que você se identifica muito mais de que há uma questão apenas biológica, né? Que a questão biológica, ela pode se encerrar naquela geração, né? Então, eu vejo que ainda existe culturalmente também esse preconceito, muitas vezes do homem, que para se autoafirmar precisa ter um filho biológico, né? Por sinal, eu vinha conversando esse outro dia com o Dante, ele falou que nas rodinhas de amigos, geralmente o homem fica, cadê você? Não teve filho ainda, não? Uma brincadeirinha, galera rosa, etc. Então, quando só tem filho, é mulher, né? Com a cobrança do homem ter que procriar, do homem ter que ter um filho para mostrar que é retado, ou seja, são às vezes as próprias crenças que vocês criam entre si, que discute como brincadeiras ou que na rodinha de amigos, mas que isso, do ponto de vista inconsciente... Eu acho que a adoção, o cara que adota é mais retado ainda. Isso é uma pura verdade que você está falando, porque o que eu tive de referência de pessoas que chegaram para mim e deram os parabéns por ter uma atitude como essa e que gostaria de fazer, etc, etc, foi muito grande. Uma das coisas, eu acho que quando a adoção dá errado, começa errado. A partir do momento que você escolhe, que você vai buscar, e que você tem no seu coração o amor que você tanto faz ser biológico como o outro, é exatamente igual,
né? Não muda nada. Nada. Né? Se houve alguma coisa errada, tem que fazer uma análise. E você... A análise tem que ter feito. O que é que foi errado no caminho? Me permita aí, Renato. Agora, é o seguinte, não necessariamente no processo. O erro fundamental aí está, inclusive, no próprio pai, no caso, quem está tratando de pais, ou pai e mãe, como veio o filho que adotaram. É esse o problema. Foi a motivação. Se começam a tratá-lo como coitadinho, não assumem a paternidade ou a maternidade como deveria ser, aí ele cria um problema para o filho. Porque eles não são coitadinhos coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Lado, né? E quando as pessoas esperam... a própria adoção já tirou ele do coitadinho. Exato. Eu já vi, inclusive, pessoas que chegaram para mim em terapia, porque eu sou adotado, digo, não venha com essa desculpa. Nem me viu, porque você, hoje em dia, é o quê? Se você seria o quê se você continuasse onde estava? Então, vamos parar com esse negócio. Não venha dando uma de vítima, não. Vamos assumir o que você é realmente. Você teve uma grande sorte na vida, porque hoje a sua família lhe deu isso. Então, vamos parar com essa história de vitimização. Só um minutinho. Vá, porque a gente tem que ir para os intervalos. Eu estou com um ouvinte na linha. Mas assim, tem uma coisa também que eu percebo assim, as pessoas quando vão adotar, elas querem encontrar um anjo, elas não querem encontrar um ser humano, né? Então elas imaginam uma pessoa, disso. né? E assim, idealiza, né? Então coloca em um lugar que não é um lugar do humano. Então qualquer coisa que saia daquilo, só rapidinho para contar. Eu nunca reforcei com Carlos essa coordenação. Uma vez Carlos, pequeno, tinha até um amigo meu lá em casa, era um dia de domingo e Carlos subiu, como ele subiu, estava jogando a bola, mandei subir, e Carlos subiu aborrecido, né? E falou, não sei o que, brador, não sei o que. Aí ele fez bem assim. Foi a primeira e única vez. Carlos fez bem assim. Eu vou embora daqui, eu vou para onde eu voltei. Eu disse, vá. Aí ele abriu, foi pegar uma mochila para botar as roupas. Eu disse, as roupas não, eu comprei, você pegar as que estavam lá. Aí ele saiu, bateu na porta. Aí meu amigo fez bem assim, você não vai atrás não? Não passa no portão. Nunca entrei numa chantagem, nunca mais fez nada a respeito disso. Aí ficou. O condomínio era grande, eu disse, tá brincando lá por baixo, meu amigo agoniado, eu disse, não, daqui a pouco volta. Aí voltou, nunca fiz. Era seu filho, você conhece seu filho? Então você não entra nessas chantagens, entendeu? Não entra nessa chantagem. Uma vez, quando ele era pequeno também, ele ficava bem assim, eu vou fugir de casa. Aí um dia que estava chovendo bastante, dia de noite, chamei ele assim na janela, olhei e fiz bem assim, quer fugir agora? Pronto, cortou, nunca mais fez nada disso. Pois, entendeu? Antes de ir para os intervalos, vamos ouvir Benedito na linha 3. Boa tarde, Benedito. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Diga, meu amigo. Estou gostando muito do programa, é muito importante que as pessoas realmente entendam. Minha mãe adotou, não a mim, mas um outro irmão. Eu adoto uma que nasceu na minha casa, crio até hoje, está fazendo 2 faculdades. Uma maravilha de pessoa. Temos dificuldade de entendimento, como qualquer jovem tem no seu relacionamento, mas uma maravilha, a pessoa responsável, dedicada, que para a gente é uma felicidade, e para ela também se acha feliz em estar no lar onde está. Então, realmente, esse depoimento de vocês aí, essa participação, eu acho muito importante para quebrar um certo preconceito que realmente as pessoas têm, se der certo, se não der certo. É realmente isso. Eu tenho 5 filhos, cada um tem a natureza. Exatamente. Tanto pode dar certo o biológico, como pode dar certo o outro, pode dar errado os dois. Então, isso aí é uma coisa da vida mesmo, né? É 2 faculdades, o meu mais velho não fez nenhuma, não quis, não teve jeito. E aí? Como fazer? Pois é, ô Benedito, obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu depoimento e por estar trocando com a gente. A gente vai rapidinho para os intervalos comerciais. Fiquem com a gente, voltamos em 2 minutinhos. Hoje nos lembramos, sem nenhuma tristeza, dos faras que a vida nos deu. Ela com certeza estava juntando você e eu. 12:38. Olá, pessoal, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio, e o nosso tema de hoje, dentro da série Homem, a Paternidade e a Adoção. Meus convidados são Djalma Margolo, Haroldo Barbosa e Renato Tourinho. E, enfim, estamos conversando bastante aqui, tem muito assunto e o tempo é curto. Eu só vou adiantar uma coisa, assim, que a gente estava falando aqui das histórias entre dar certo e dar errado. E, assim, dar certo e dar errado pode ou ter afinidade ou não ter afinidade, não tem nada a ver
com ser biológico ou não. Porque tem irmãos de sangue que só faltam se matar, ou pai e mãe, etc. E a mesma coisa com os filhos. Agora eu vou contar, Haroldo trouxe aqui falou uma história que eu lembrei de uma que eu li um tempão atrás. E eu acho que depois eu terminei vendo isso em Silvio Santos. De um garoto que ele já era grandinho e ele já tinha passado por várias famílias. E várias famílias tinham devolvido ele. Até que uma senhora resolveu adotar ele e teve alguns problemas com ele durante o início. E chegou um dia que assim, ela precisava sair para trabalhar e ele ficava sozinho em casa. E às vezes pedia que a vizinha olhasse, etc, etc. E aí disse que a vizinha liga para ela e fala assim: fulana, tá acontecendo alguma coisa em sua casa, porque tá jorrando água pela escada inteira. E aí que quando ela chegou em casa que viu, o menino tinha aberto todas as torneiras da casa inteira. E ela, quando viu aquilo, ela entrou em casa, fechou as torneiras, abraçou ele e fez assim: não adianta, eu não vou te devolver. Você é meu filho e faça você o que for errado, você não vai provar pra mim que eu vou te devolver ou que eu vou gostar de você menos porque você erra, meu filho. E aí disse que ela abraçou ele, que os dois choraram e que depois disso, esse menino nunca mais fez nada. E quando ele cresceu, ele foi trabalhar numa instituição como pedagogo e educador, cuidando também de crianças e que resolveu esse conflito na vida dele. Tudo é o exemplo e o carinho. Muitas crianças, amor, às vezes, o amor. Muitas crianças, às vezes, a maioria das pessoas, elas preferem ser... muitos casais preferem adotar as crianças ainda com pouca idade, porque você, enfim, já pega desde pequenininho e aí já, digamos assim, o entrosamento, tudo influencia mais, tá mais presente. Mas tem crianças, às vezes, que ou os pais abandonam com maior idade, ou que por algum motivo ou alguma limitação ficaram mais tempo, nas casas de adoção, e que aí tem mais dificuldades, conflitos, medo, e essas crianças, elas às vezes querem provar: pô, será que não cuidam de mim porque eu não sirvo, porque eu faço tudo errado? E elas ficam meio que num comportamento de repetir isso para provar para ela. É uma coisa inconsciente. É um problema o seguinte, não é? É a raiva. Raiva, porque a vida me tratou assim, que é inconsciente. Sim. Não é? Então essa raiva tem que ser derivada de alguma maneira. E ela fez isso. Quando a criança fez aquilo, era a raiva dela contra a vida. Do tipo assim: eu não mereço mesmo isso, não sei o quê, desse tipo. E aí quando ela abraçou, ela disse: não adianta, eu não vou desistir de você. Pela primeira vez ele ouviu alguém dizer: você é importante para mim. Não adianta, eu não desisto. Ou seja, o amor, gente, não tem... O amor é amor. Não existe coisa melhor, maior, ou nada que não se resolva com relação ao amor. Antes de passar aqui para os meus ouvintes, eu tô com o meu colunista, Maurício Magalhães, na linha. Ah, não, nossa. Perdão! Ele vai... Ok. O pessoal tá dizendo que vai ligar para MM agora. Eu digo sempre o seguinte, Mayra, que amor verdadeiro é de pai e mãe e filhos. Entre filhos, né? Tanto o filho para a mãe como a mãe para o filho. Acho que esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor, assim, puro, né? Que a gente faz qualquer coisa por eles para que tudo dê certo na vida, né? A gente assume determinados erros por eles, né? Mas ensina sempre o que é o certo. Então eu acho que amor verdadeiro, o que eu sinto por essas duas meninas é muito forte, é uma coisa que transcende qualquer palavra que eu vier a falar aqui. E o problema aí fundamental é isso. Agora tem um ponto para a gente chamar aqui. Diga. Que é o ponto atual que está chamando a atenção e se discute mesmo. São as famílias homoafetivas. Tá. E os filhos adotados por essas crianças ou por essas famílias, que muitas vezes alguém levanta onde, porque vão ser isso, vão ser aquilo. Eu digo: olha, vamos parar com esse negócio, porque existem filhos de famílias heterossexuais e que são problemas, são dificuldades, e filhos de famílias homoafetivas que são pessoas dignas, tranquilo, que não é o problema do tipo dos pais, mas os exemplos que recebem em casa. Isso é importante, não é? Uhum. As famílias homoafetivas não são famílias de devassidão, porque existem famílias hétero que são de devassidão, sim. Muitas. E eu conheço. Então, o que há é o seguinte: uma família, a criança recebe a orientação da família e aquilo que ele precisa. E isso é fundamental. Se tem amor, se tem carinho, seja hétero, seja homoafetivo, será o mesmo tipo de desenvolvimento. Sim, e as pesquisas já têm mostrado isso. Nas pesquisas de filhos de casais homossexuais já tem mostrado que eles são pessoas equilibradas, livres de vida. Então, assim, esses mitos, esses preconceitos acabam sendo derrubados na hora que você parte para
questões de estudo, né? E na hora que ele estava falando assim do amor, que eu concordo plenamente com isso, a Gol, no Dia das Mães, acho que foi no Dia das Mães, ela fez um comercial, né? Lá no aeroporto de Guarulhos, e era assim, um casal de 2 homens que adotou uma criança, um menino, uma professora solteira que tinha adotado uma menina, ela era branca, a menina era negra, e um casal heterossexual que já tinha 2 filhos, acabou adotando mais 2. No final ele concluía assim, dentro de todas as viagens eles escolheram o amor, né? Que bom. Mas é isso mesmo. Vamos ouvir agora sim, meu colunista Maurício Magalhães está na linha. Olá, MM. Oi, Maiara, é Djalma que tava falando aí? É, Didi, eu tô hoje na bancada com Djalma Margolo, Renato Torinho e Haroldo Barbosa. Meu Deus, quanta gente boa reunida numa rádio só. Pois é, e você agora veio se somar com a gente. Opa, querida, aqui a cidade volta a respirar falta de água, o sol lindo, mas aqui a necessidade de a gente poupar água, racionalizar. Vai uma dica aí para nossa cidade de Salvador. Vamos ter cuidado, vamos mudar o hábito, vamos cuidar da nossa água, gastar menos, porque esse será um problema da humanidade. Assim como eu vi Djalma falar aí agora, assim, as escolhas que a gente faz como sociedade, né? Eu acho que essas questões do casamento homossexual, eu acho que isso já é passado. Não é possível que a gente ainda ache que existe um preconceito forte em relação a isso. É a vitória do amor, é a vitória dos valores, é a vitória do sim. Muito bem. Sobre o não. Então, eu acho que isso se estende à adoção de uma forma geral. Eu tenho um amigo que adotou uma criança, ele é gay. Gente, a gente nem processa essa informação de forma racional. Um amigo gay que adotou uma criança. Cara, isso já é incorporado num roldão de valores da sociedade do século XXI. Que quem não pegar esse bonde ou quando entender isso de uma forma sensorial e processar isso com um grau de normalidade estabelecido, seguramente estará no século XX, no século XIX, no século XVIII. Eu acho que a gente, com tudo que a gente está vendo aí no nosso país, no mundo, o que está por trás desse duelo, assim, a força que a gente quer do avanço de uma sociedade moderna. E essa sociedade moderna é lastreada em outros valores muito mais positivos. Então eu acho que essa questão da adoção, a questão não é se é adotado ou não é adotado. Como eu peguei o final do comentário de Djalma, às vezes filhos de casais héteros legítimos têm uma falta de amor numa intensidade infinitamente maior do que uma adoção por um casal gay. Então, eu acho que o amor tem que vencer, eu acho que a gente tem que processar uma sociedade de uma forma muito mais ampla. Eu só queria terminar meu comentário hoje dizendo o seguinte: essa questão da adoção, eu acho que passa por cidadania. Eu moro em São Paulo há 10 anos e estou com uns ex-colegas do Marista, da turma de 78, querendo introduzir em Salvador o conceito do voluntariado, da adoção. Muito bom. A adoção de praças. Você dá seu tempo para entidades. Eu acho que a gente tem uma postura em Salvador de uma sociedade egoísta e individualista. As pessoas têm que ocupar as ruas. Não é o prefeito, não é o governador, os secretários, é você que transforma. Então vamos fazer um processo de adoção de praças, adoção de causas, adoção de uma escolha de uma vida melhor. Eu acho que queria estender hoje esse conceito de adoção na sua vida, de adotar coisas que transformem e melhorem a sua cidade. Oi, MM. Obrigada, amore. Te ligo mais tarde, domingo que vem a gente se vê aqui de novo. Maiara, me liga. Um beijo. Beijo. Bom, eu Muito importante isso que ele falou, não é? Sim. O problema de adotar não é só no sentido de filho. Adotar dentro da própria cidade. Porque sempre nós estamos transferindo para os governos municipal, estadual, etc., o que eles deveriam fazer. Esquecido de que o governo somos nós. Sim. Esse é o sentido de democracia. É o governo do povo. E agora, quando o povo está indo para a rua, está mostrando isso. É preciso a gente demonstrar essa postura. Tá. Eu tô com um ouvinte aqui na linha que é Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, diga. Se for possível, eu gostaria de uma abordagem do Dr. Djalma Margolo no seguinte sentido. Tá. Muita gente que acredita em reencarnação tem uma impressão que me parece falsa de que se eu fabriquei meu filho, então o karma que vem, sei lá, se vier, né, advindo disso, ou seja, se der errado, qualquer coisa assim, de sabor,
é porque era meu caso, karma mesmo. Já ao passo que, se eu adoto, eu estou indo mexer numa coisa que, na verdade, não estaria programada para mim. Eu gostaria de que ele falasse sobre isso. Obrigado, boa tarde. Essa é uma visão, inclusive, determinista, que está sendo já superada há muito tempo. Um dos grandes problemas dentro do espiritismo é justamente esse determinismo. Eu, particularmente, não aceito esse negócio de lei de causa e efeito moral, não aceito essa história de karma. Então eu vejo, minha visão é totalmente antideterminista, mas eu concordo com você que existem preconceitos. Na verdade, uma visão dessa é a imersão do preconceito tomando uma outra forma, é um mecanismo de defesa do preconceito. As pessoas querem se justificar dentro disso. Na verdade, essa visão preconceituosa tem que ser efetivamente combatida. Não pode ser aceita, porque senão nós estaremos engessados num universo em que as coisas só acontecem porque tem que acontecer. E eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus joga tanto aos dados que ele só vive em Las Vegas, é viciadão. Uma coisa importante, assim, ó, que uma vez eu conversando com o Djalma de um caso específico de adoção Mayara, tudo que acontece na vida vem para o nosso crescimento e aprendizado. Por que a pessoa escolheu vir para essa família dessa forma? Qual é o aprendizado para ela e qual é o aprendizado para a família? Malu aqui, a filha de Renatinho, tá mostrando uma gata. É a cachorrinha? Deixa eu ver. É a cachorrinha dela, que é a filhota dela que ela adotou. Você adotou essa, hein? Ela disse até a terceira irmã aqui, ó. Eu quero falar, gente, rapidinho, sobre um livro que Haroldo vai lançar, contando a experiência dele. Não é minha experiência. Não? Então vai lá, Haroldo. Vou deixar você falar. Você falou dessa questão de crescimento, né? O autor. Eu sou pedagogo, como eu já falei, e quando eu passei a conviver com o Carlos, foi diagnosticado que Carlos tinha baixa visão. A baixa visão é uma deficiência visual que você tem uma acuidade abaixo do normal. Qual é o percentual dele de visão? De longe ele não enxerga, letras pequenas ele tem que aproximar muito, né? Então, assim, as pessoas percebem logo, o Carlos tem um nistagma, uma fotofobia. Então, assim, quando eu passei a conviver com o Carlos, adentrei no mundo das pessoas com deficiência, que eu não conhecia. Então, para mim já foi uma coisa interessante. Depois, convivendo com as pessoas com deficiência e com Carlos, eu fui fazer um mestrado e aí eu queria discutir essa relação do pai com o filho com deficiência visual. Porque você tinha muito sobre as mães e as famílias. E aí, fui para lá, para a Católica, que tem um mestrado em Família na Sociedade Contemporânea, e aí entrevistei 6 homens que são pais, né? E que têm filhos com deficiência visual. Aqui eu não conto a minha história, falo da história de outros homens. Agora, claro que a minha história foi o motivador, essa convivência com o Carlos, para pesquisar isso e trazer esse tema que você não tem dentro do meio acadêmico para ser discutido, né? Sim, qual vai ser o dia do lançamento do seu livro? Dia 21 de outubro, lá no Espaço Cultural da Católica, no campus da Federação. Que horas? Às 17 horas. Muito bom. E é o fruto da minha dissertação, da minha pesquisa da dissertação de mestrado. Espero que ano que vem eu que esteja lá. Renatinho, a gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado, o que você quiser falar. Com relação a esse tema, com relação a filho, a pai. Tá livre o microfone. Na realidade, o Djalma falou uma coisa aí interessante, da questão do preconceito. Não existe preconceito. Na cabeça das pessoas que já passaram por esse problema, não existe nenhum preconceito. Muito pelo contrário. O amor é tão grande que não existe, não passa nunca na cabeça de uma pessoa que tem uma filha ou um filho, né? Seja lá biológico ou não, ou natural, que algum preconceito não passa. O amor é tão grande que supera tudo isso. Então eu acho que as pessoas precisam, que se existe algumas pessoas que eu quero não acreditar nisso, né? Eu fico querendo não acreditar. Eu sei que existe, até porque um falou aí nesse instante, mas eu queria dizer a essas pessoas o seguinte: o amor, não existe nenhum tipo de obstáculo à medida em que você transforma ele e faz com que ele seja transferido de uma forma natural. Muito bom. Né? Então, para mim, isso não existe. Para mim, na minha cabeça, não existe. De minhas filhas também, em nenhum momento. Da minha esposa, da minha ex-esposa, ninguém nunca pensou sobre isso. Então, o que vale é o amor. E o amor supera tudo. Haroldo? Muito bom. Bom,
concordo muito com o que ele falou, né? Acho que o amor supera todas essas barreiras, né? Supera esses preconceitos e lhe dá força para você numa sociedade que às vezes é tão hostil, né? E você vencer e tá mostrando como nós estamos hoje nesse programa, né? Superando esses preconceitos, superando essa sociedade hostil, né? Que discrimina, que vai pelas vias da discriminação e está aqui mostrando histórias de amor, né? Histórias bem-sucedidas, né? E assim, é muito interessante na hora que ele estava falando que ele tem 2 filhas mulheres, né? Depois, quando eu comecei a ser pai, eu disse bem assim, primeiro eu não queria um bebezinho, porque eu não consigo nem botar um bebezinho nos braços, né? Eu sempre quis um menino grande. Depois eu disse bem assim, eu não sei se eu daria também um bom pai de meninas, né? Então minha opção foi pro menino, porque era uma coisa que eu convivia mais, A vida né? juntou direitinho. Juntou direitinho. Aí volto a dizer o que Divaldo Franco falou, né? O encontro da solidão de um e o abandono do outro, né? Então, para mim, isso é a maior mensagem do que seja realmente a adoção, porque fica presente nessa fala de Divaldo Franco que existe ganhos dos 2 lados e não só de um lado. Como foi a experiência para você? Tente definir uma palavra, uma frase muito rápida. A experiência de ser pai sem planejar. É difícil nenhuma palavra, né? Mas assim, ser pai sem planejar, assim, para mim é o amor. Foi o amor que ele me levou a realmente, assim, sem esse planejamento, mas encarar e reestruturar a minha vida toda, né? Então, para mim, é a força do amor, né? Valeu a pena? Muito. Continua valendo, né? Eu ainda sou pai, apesar de ter 22 anos, mas a gente tem um contato diário, né? Um abraço, Carlos. Não sei se você está ouvindo a gente, mas estou vendo aqui suas fotos que seu pai trouxe. Você é músico. Bom sucesso e êxito aí em São Paulo. Vai lá, Didi. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para Márcia Argulo, que é minha nora, e para Ana Luísa e para Daniel, que são meus netos. Ela me pediu aqui essa tietagem, eu estou pagando o mico aqui, sem dúvida nenhuma, mas com alegria. Bom, eu acho o assunto bastante interessante do tema de hoje, porque nós levantamos um aspecto da adoção, não só a visão da mãe, mas a visão do pai. Do homem que adota e do homem solteiro que adota. E que existem muitos que fazem isso. O problema é que não é divulgado, não é? Já você que trabalha com propaganda, amigo, tenta ver isso também, para fazer uma divulgação. Já fizemos uma parceria com o Resedar várias vezes, já fizemos. Ótimo. E fizemos muitas campanhas juntos. Mas nesse aspecto, com a gente, viu, aqui? mas nesse aspecto do homem que adota, não só da mãe solteira, mas também do pai solteiro. É interessante isso e eu quero convidar a todos para começarmos a combater qualquer tipo de preconceito, que infelizmente, Renato, não acredite, existe infelizmente, né? Vamos acabar com isso. Existem filhos. Não tem esse problema de se foi adotado, se é biológico. Existem filhos. E se nós damos o amor, damos a diretriz e damos o exemplo ao filho, se venha ele como venha, ele será uma pessoa digna, porque é a nossa dignidade que vai dar a eles a condução para o resto da vida. É o nosso exemplo, a forma como a gente recebe e passa isso, essa forma de troca, essa doação, que faz com que a criança cresça num ambiente saudável ou não, e que seja filho. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês, meus convidados, por virem aqui. Muito obrigada. Quero agradecer a presença do público que compartilhou com a gente. Quero agradecer a minha equipe. Quero mandar um beijo para seu Zé Porteiro, que disse que ia me ouvir hoje. Eu estava conversando com ele ontem com ele na Avenida 7, no prédio. Para o pessoal do Clube da Excelência, meus coleguinhas que toda semana me cobram que eu não mandei beijos, mas fui. Vejo vocês semana que vem. Beijo!